Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Acordaram com bons pensamentos, bons sentimentos? Espero que sim, espero que você tenha acordado agradecendo e celebrando a vida, agradecendo a oportunidade de estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária. Eu desejo que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que realmente importa. Gente, hoje eu quero falar um tema, né, para trazer a minha percepção sobre a diferença entre amor próprio e narcisismo, porque eu vejo que tem muita gente que confunde esses dois conceitos, né? Esses dias mesmo eu vi uma pessoa falando: a gente já vive numa sociedade tão individualista e tem gente falando que é preciso desenvolver amor próprio. Na verdade, a gente precisa olhar mais para o outro, né? E na verdade eu percebi com essa colocação que quem fala isso não entende o que é de fato amor próprio e confunde amor próprio com egoísmo, com uma postura narcisista, e na verdade são coisas opostas, tá? Muito do que eu vou falar aqui hoje eu me baseio na filosofia oriental, em especial nos livros do Osho, como Saúde Emocional, Amor, Liberdade e Solitude, Aprendendo a Silenciar a Mente, Emoções, Intimidade, enfim, uma infinidade de livros dele que eu recomendo. Essas são algumas das referências que eu lembrei agora, né? E basicamente, gente, a ideia do amor próprio, ela não tem nada a ver com egoísmo, na verdade é o oposto do egoísmo. O que ele fala muito nos livros dele é a importância da gente aprender a olhar para dentro, integrar as nossas sombras, né? Para que, inclusive, imbuído de amor, a gente possa ser um canal melhor para o outro. Agora, eu percebo que existe um equívoco muito grande, né, da maioria de nós. Às vezes a gente entende que saciar desejos transitórios do ego e se autoafirmar, que isso é amor próprio, né? Então, às vezes a gente vê pessoas com posturas de vaidade, de autoafirmação e falam assim: "Ah, eu estou fazendo isso porque eu tenho amor próprio". E na verdade ela está usando um argumento nobre para justificar uma postura egoísta, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que se conhecer, né, para a gente saber diferenciar, e aí eu vou parafrasear Osho novamente, o que é um desejo do ego e o que é uma necessidade do ser. O amor próprio, a meu ver, ele está diretamente ligado ao processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, né? Que é quando eu tenho momentos de solitude e aí por isso a minha energia ela vai mais para dentro, ela entra num processo de hibernação para eu me conhecer. Essa solitude ela é nutritiva porque através dela eu me conecto com o todo, como por exemplo com a meditação. E aí eu me abasteço da energia do todo para ser um canal melhor para o outro. Então a ideia do autoconhecimento, do amor próprio, é para você servir melhor ao todo, aos outros, e não para você se isolar do outro. Não é para você ficar preso numa montanha e virar um ermitão. A ideia do amor próprio, por isso, não tem nada a ver com individualismo. Estou falando do amor próprio real, não do clichê de amor próprio, né? O que a gente vê muito hoje em dia são pessoas fazendo um tipo e caras e bocas, excluindo pessoas e chamando isso de amor próprio, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, gente, o amor próprio ele é fruto do autoconhecimento, porque quando você realmente se ama, você está conectado com o todo, com a fonte, e isso faz você perceber que estamos todos interligados. E aí, depois que você viveu esse processo de solitude, né, de hibernação da energia, que a energia se voltou mais para dentro, você se abasteceu tanto da fonte que naturalmente você vai querer compartilhar esse amor com o outro, entende? Então você se abastece da fonte não para você ficar num egoísmo, né? Mas você se abastece para poder compartilhar melhor. E o que eu ouço muito são pessoas falando assim: mas Gisela, eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem por onde começar. Essa história de amor próprio é uma coisa muito bonita na teoria, mas muito abstrata. Na prática, eu não sei por onde eu começo, né? E esse é o nosso grande desafio. A maioria de nós, a gente não sabe quem a gente é, porque a gente está tão identificado com aquilo que é falso, que é o ego. O ego é nosso falso eu. Já falei várias vezes para vocês aqui, o ego ele vem de fora. Ele vem do social. E a gente tem o hábito de olhar para a gente mesmo através desses olhos sociais,
ou seja, através do ego, né? Por isso que a meditação é importante, porque ela vai fazendo essa desidentificação lenta, gradativa, com aquilo que não é a gente, com o falso eu. E o que a gente vê aos montes hoje em dia, e eu me incluo nisso, tá? Eu não tô falando assim, os outros são assim e eu sou perfeita, de jeito nenhum. Eu me incluo nisso. É assim, às vezes a gente fala, porque agora eu vou ser eu mesmo. E a gente tem uma atitude, às vezes, meio radical na vida, e a gente acha que tá sendo a gente mesmo. E, na verdade, a gente só tá reforçando mais ainda o ego, né? Porque como a gente não sabe quem a gente é, muitas vezes quando a gente acha que tá sendo a gente mesmo, a gente não está sendo a gente mesmo coisa nenhuma. A gente está reproduzindo coisas que a gente viu alguém fazer e está chamando aquilo de liberdade. E a liberdade ela é fruto de uma consciência, que é fruto do autoconhecimento. Ela não tem nada a ver com a gente ficar reforçando o ego. Por isso que esse treino diário e constante do autoconhecimento é tão importante. E é muito importante a gente não ficar se culpando, né, quando a gente tem atitudes movidas pelo ego, porque a própria energia da culpa, como diz o Osho, ela trava a nossa vida. Porque enquanto a gente está se culpando, a gente está reforçando uma vaidade do ego, do tipo, como eu poderia errar, e não está direcionando essa energia para algo que poderia nos proporcionar um crescimento, uma evolução, uma expansão da consciência. A energia da culpa faz a gente andar em círculos, né? Não permite que a gente evolua. Então, ok, se você conseguiu ficar alerta para perceber que você teve uma ação movida pelo ego, maravilha, isso é um grande avanço. O problema é ficar identificado com essa culpa. E aí, para a gente diferenciar o que é uma atitude do ego e o que é uma atitude genuína do nosso ser, a gente precisa realmente de treino, tá? Porque no começo as coisas se confundem muito, justamente pela falta de autoconhecimento. Então, assim, se você tem uma ação na sua vida e você percebe que aquilo enobrece a sua alma, que aquilo é algo que te conecta com o todo, ou seja, que te alinha com a eternidade, que você não está tendo uma atitude focada só em algo pontual, mas sim em algo que está elevando a sua alma, então bacana, isso é algo que vem do ser. Agora, se você tem uma atitude movida por um interesse pessoal, por um medo, por uma ansiedade, por uma reatividade, aí isso vem do ego, entende? Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, tá? Quando eu venho aqui dar uma palestra para vocês e eu fico assim, bom, vou dar essa palestra porque se eu falar sobre esse assunto, as pessoas vão me achar muito inteligente, muito culta, vou conseguir me autoafirmar, vou conseguir tantos seguidores, tantos likes, vou conseguir atingir tal objetivo. Se eu fico focada nisso, eu tô focada no meu ego, na vaidade do ego, na autoafirmação. Agora, se eu venho aqui para compartilhar alguma coisa porque eu achei muito legal e eu quero compartilhar, eu tenho esse impulso, essa vontade de passar aquele conhecimento adiante, eu estou fazendo algo que realiza a minha alma. Eu estou querendo compartilhar porque isso me traz uma alegria pessoal, é gostoso compartilhar. E, inevitavelmente, isso acaba ajudando outras pessoas. Então, essa é uma ação movida pelo ser, entende? Como a maioria de nós não é iluminado, é comum que as nossas atitudes tenham uma mistura, às vezes tem alguns aspectos do ser, tem uns aspectos do ego, de vaidade, de autoafirmação, né? Mas quanto mais a gente vai se desidentificando do ego, mais a gente fica conectado com o ser ao agir. É o mesmo caso de uma pessoa que faz caridade. Às vezes a pessoa faz caridade para mostrar para os outros como ela é altruísta, olha só o que eu estou fazendo, olha só como sou maravilhoso, como sou generoso, ou seja, a pessoa está tendo uma ação caridosa, mas está sendo movida pela vaidade, pelo ego, né? Agora, quando a pessoa faz a ação porque ela tem uma consciência gregária, coletiva, uma consciência social genuína, então ela está agindo pelo ser, pela sabedoria, ela sentiu vontade de compartilhar, porque percebe a necessidade do outro, tem empatia, tem compaixão. Então a ação às vezes é a mesma, mas a motivação é diferente, entende? Tem pessoas, inclusive, que se casam, né? Isso é muito comum, até que têm filhos por autoafirmação social, né? Não entende a responsabilidade que é a maternidade ou a paternidade, fica usando o filho como troféu social, para esfregar na cara dos outros que conseguiu, enfim, quer se autoafirmar através do filho ou através de um casamento, não agem movidas por uma percepção, por um amor genuíno, né? E sim por uma necessidade de atender uma vaidade do ego. Como fala o L. Cravo, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra.
Então, gente, o amor próprio, ele significa você aprender a construir um vínculo saudável consigo mesmo através da conexão com a fonte e da desidentificação do ego, para que você possa se colocar a serviço do todo, né? E para que você possa ser uma pessoa melhor também nos seus relacionamentos interpessoais. Porque se você ama a si mesmo, né, você tem consciência de quem você é, você tem a percepção, você vai poder ter muito mais ações no seu dia a dia movidas pelo amor e não pelo ego, pela vaidade, porque essa sua harmonia interna inevitavelmente vai reverberar no externo. Lembra daquela lei hermética que diz que tudo aquilo que está dentro também está fora, né? Por isso que tudo que acontece conosco diz sobre nós, né? Então, quando a gente vê uma pessoa encrenqueira, uma pessoa egoísta, manipuladora, reativa, né? Quando uma pessoa está despejando seu lixo emocional em alguém, é óbvio que é porque ela não está em harmonia com ela mesma. A maior prejudicada é ela mesma, né? Porque não tem como alguém fazer mal para o outro sem já estar mal consigo mesma. Uma pessoa que está em harmonia consigo mesma, uma pessoa que realmente se ama, ela não vai ser uma pessoa destrutiva com o outro, porque ela não tem isso para dar. Ela não está nessa vibração, ela não está nessa consciência. Então é óbvio que para uma pessoa ser melhor para os relacionamentos, ela precisa ser melhor antes de tudo com ela mesma. Então é por isso, gente, que amor próprio não tem absolutamente nenhuma relação com o narcisismo, com o egoísmo. É o oposto. O amor próprio te conecta com a fonte, ele te desidentifica do ego. Você só pode amar a si mesmo se você se desidentificou do seu falso eu. Se você reforça o seu falso eu, a sua vaidade o tempo todo, o seu egoísmo o tempo todo, isso não tem nada a ver com amor próprio. Isso tem a ver com o distanciamento de si mesmo, justamente porque você se identificou mais com aquilo que não é você, com o que é falso em você, que é o seu ego. O amor próprio, ele representa a transcendência do ego e não uma identificação com o ego. Então vocês entendem, gente, que o amor próprio ele não tem nada a ver com o egoísmo. Na verdade, ele é o oposto do egoísmo, porque o egoísmo, o narcisismo, eles reforçam o ego, eles reforçam a vaidade. Enquanto que o amor próprio, ele representa uma transcendência do ego através do autoconhecimento. Então, quanto mais eu me amo, quanto mais eu me conheço, naturalmente eu vou querer transbordar, eu vou querer jorrar esse amor numa troca generosa com o outro. Eu vou ser uma pessoa melhor para o outro, porque eu conheço a mim mesmo. Porque eu gosto de estar na minha companhia, eu aprendi a pertencer a mim mesmo. E esse processo vem da desidentificação do ego e não do reforço do ego. E aí, quanto mais a pessoa desenvolve essa consciência, esse amor próprio, mais compassiva ela se torna. Porque para você desenvolver o amor próprio, num primeiro momento a energia vem para dentro. Você entra naquele processo de solitude, de hibernação, para que depois você possa transbordar. O Osho dizia que a compaixão é o amor que atingiu a maturidade, né? Só que para a gente poder chegar nesse nível mais elevado de amor, a gente tem que passar por esse processo de autoconhecimento. Só que o que acontece muito hoje em dia é as pessoas terem ações que são ações identificadas com o ego, ações que fortalecem uma vaidade e chamam isso de amor próprio, porque elas não sabem o que é amor próprio de verdade. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um dia muito abençoado para todos vocês, com muito amor, com muita leveza e principalmente com muita alegria.